Alô, meu nome é Gabriel Mar e hoje eu vim falar com vocês sobre Agatha Christie. Bom, a ideia desse vídeo, na verdade, foi pedido de um de vocês, que foi o Farley Souza, que é inscrito aqui no canal. Farley pediu, na verdade, pra fazer um especial de Agatha Christie. Eu não sei se o que eu vou fazer vai ser um especial, mas a gente vai conversar sobre ela. Eu tinha começado a fazer vídeos assim, que eram pedidos de inscritos lá na época do Veda, mas aí eu parei um pouco, me concentrei aqui. Mas agora eu quero voltar a fazer esses vídeos. A ideia é que pelo menos o último vídeo de cada mês seja o pedido de alguém que tá aí do outro lado me assistindo. Até porque arranjar a ideia de fazer pauta de vídeo não é tão fácil quanto parece não, tá? Eu não falei muito isso aqui no canal, mas a Agatha Christie foi uma das primeiras autoras que eu li na vida. Eu meio que fui apresentado ao gênero policial através de Sherlock Holmes, lá do Arthur Conan Doyle, e logo em seguida eu comecei a ler os livros da Agatha Christie. Até porque eles ficavam na mesma seção da biblioteca, era muito fácil ligar um com o outro. Inclusive eu gostaria muito de dizer pra vocês qual foi o primeiro livro de Agatha Christie que eu li, mas aí que acontece. Eu tinha, sei lá, gente, 9, 10 anos quando eu comecei a ler Agatha Christie, sei lá qual foi o primeiro livro que eu li dela. Mas eu sei que ela lançou o primeiro livro dela em 1920 e ele se chamava O Misterioso Caso de Styles. Demorou uns 30 anos pra ele chegar aqui no Brasil, mas era esse nome aí. E no Misterioso Caso de Styles a gente já tem muitos elementos que vão estar presentes em toda a escrita da Agatha daí pra frente. Pra começo de história a gente obviamente tem um crime, tem uma senhorinha que morreu dentro do seu quarto, aparentemente um ataque cardíaco, mas meio que não foi um ataque cardíaco. E a gente tem uma mansão, que é um lugar restrito, que tem um número médio aí de hóspedes. Acontece que qualquer pessoa que tava dentro daquela mansão, quem mora lá, quem trabalha lá, quem passou por lá naquela noite, todo mundo é meio que suspeito de ter matado a velhinha e ninguém tem lá um álibi muito convincente. E isso é muito a assinatura da Agatha. Ela fazia sempre cenários que eram muito pequenos, lugares que eram até claustrofóbicos às vezes, e colocava ali 8, 10 pessoas que pareciam ser pessoas normais. Era sempre um médico, uma professora, uma senhora muito rica que não fazia mais nada da vida. Eram pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que muitas vezes nunca nem passaram perto de um crime na vida delas. Mas ali estavam elas trancadas em algum lugar muito pequeno e um crime que parecia impossível aconteceu. E é a partir daí que começam a aparecer as vulnerabilidades de cada personagem. A gente vai lentamente descobrindo quais são as crenças que cada um daqueles personagens tem, quais foram as experiências que eles tiveram que viver. E quem também aparece nesse primeiro livro da Agatha Christie é um cara que eu nunca aprendi a falar o nome dele, mas na minha cabeça eu chamo ele de Hercule Poirot. Esse tal de Poirot aí é um detetive belga que trabalha lá pra Scotland Yard, que é a agência de investigação britânica, a polícia deles lá em Londres. E ele é simplesmente o cara que mais aparece nos livros da Agatha Christie. Ele é o personagem mais recorrente em todas as histórias dela. O que pouca gente sabe que a Agatha não gostava muito desse cara. Ela achava que ele era chato demais, que ele era metódico demais, que ele era egocêntrico demais, porque ele dizia que ele era melhor que todos os outros policiais, porque os outros policiais tinham que fazer investigação, olhava a pista, tá, investigava o lugar e tal, e ele falava que ele trabalhava só com a massa cinzenta dele, as células cinzentas dele. Um bonzão, Poirot. Mas a Agatha continuava escrevendo histórias sobre ele porque o público gostava muito do Poirot e a Agatha sentia que era obrigação dela dar o que o público queria, agradar as pessoas. Então, obviamente, o Poirot era um personagem muito rentável. Daí, quando a gente chegou ali perto da Segunda Guerra Mundial, a Agatha ficou com um pouquinho de medo que ela morresse por algum motivo de guerra e que alguém pegasse o Poirot e continuasse usando a história dele. Por causa disso, lá nos anos 40, a Agatha escreveu a história final do Poirot e ela disse que só devia ser publicado após a morte dela, que era nesse caso aí de que, né, se eu morri na guerra, pode publicar o livro final do Poirot. E pra vocês entenderem bem a dimensão que o Poirot tinha pra essa galera naquela época, ele foi o primeiro personagem fictício que teve o obituário escrito na capa do New York Times. Na fucking capa do fucking New York Times. Mas caso você nunca tenha ouvido falar no Hercule Poirot, que é assim que eu falo o nome dele, você fala do jeito que você quiser, eu aconselho muito que você dê uma olhada num dos livros mais famosos da Agatha, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro é um daqueles raros casos de uma coisa muito famosa, muito notória, que realmente merece ser famosa e notória. Essa é de longe uma das histórias mais engenhosas da Agatha Christie, tem tudo que eu já falei até aqui. Tem um lugar muito restrito porque todo o crime, todas as investigações, todas as tretas que tem que acontecer, acontecem num trem. A gente tem um cara de índole duvidosa e esse cara é justamente o cara que acaba morrendo. E a gente tem outros 10, 12 personagens no trem que são pessoas de boa índole, pessoas de bom coração, pessoas que não deviam nenhuma delas ter matado alguma pessoa. Mas ainda assim tem um cara morto lá no trem, então alguém matou. E o final dessa história é um dos finais mais legais e mais empolgantes que eu já li em qualquer história policial até hoje. E a Agatha, como escritora, também é meio que uma super recordista. Ela tá no Guinness Book por 2 motivos. Primeiro porque ela é a mulher que mais vendeu livros no mundo. A Agatha Christie vendeu mais de 4 bilhões de cópias dos livros dela. Bilhões que é aquele negócio que vem depois do milhão, sabe? Milhão, você bota mais 3 zeros, aí você tem 1 bilhão. Ela fez 4 desses, 4 bilhões. E além disso, ela também entrou na história porque ela foi a autora da peça de maior duração até hoje. Acontece que em 1952 estreou uma peça que chamava The Mousetrap, que era escrita pela Agatha Christie. E desde 1952 até hoje, essa peça nunca deixou de ser exibida. Em 2012, eles completaram 25 mil apresentações de The Mousetrap. Você pode
pode comprar ingresso pra peça hoje, se você quiser. Tipo, hoje mesmo, agora, tá à venda, tá em cartaz. Dê uma olhada lá no site, vou deixar até aqui. Você tá em Londres, por acaso, quer comprar um negócio em Libra, vai viajar pra lá, dá uma olhada aqui no The Mousetrap, tá aqui na descrição. E aproveita que você tá dando uma olhada no The Mousetrap, que eu vou deixar um link direto de compra de mais alguns livros da Agatha Christie, caso você se interesse por ela depois desse vídeo, porque essa é a intenção do vídeo. Lembrando que se você usar esse link pra comprar algum livro, você não gasta nada mais, mas você passa uma pequena comissãozinha aqui pro canal e ajuda um pouquinho. E eu recebi uma comissão recentemente, é realmente bem pouquinho, tá, gente? Então assim, pode comprar muito. E ela também tem o recorde de livro mais espesso do mundo, que é um livro que reúne toda a coletânea da Miss Marple, que é outra personagem muito bacana da Agatha Christie. Ao todo, toda a história da Miss Marple reúne uma coletânea de 12 romances e 20 contos. E eu não sei por que diabos uma editora resolveu lançar todos os 12 romances e todos os 20 contos em um livro só. Mas enfim, né? Lançaram, ganhou mais um recorde aí e tá lá, mais um. Foram produzidos só 500 volumes desse Complete Miss Marple e acho que cada um deles valia 1000 libras, gente. 1000 libras? Eu não tenho nenhuma libra, eu vou ter 1000 pra comprar um livro desse? Mas pra mim a história mais legal e mais empolgante da Agatha Christie não é nenhum dos romances dela. Quando a Agatha tava mais ou menos perto de lançar O Assassinato de Roger Ackroyd, que eventualmente virou a maior obra-prima dela, encontraram um carro da Agatha Christie batido em frente de uma árvore. Só que aí não tinha Agatha Christie dentro do carro, não tinha Agatha Christie na casa dela, não tinha Agatha Christie em lugar nenhum. A Agatha Christie desapareceu. A polícia obviamente apareceu e começou a investigar tudo com muito cuidado, porque a Agatha Christie já era uma das maiores escritoras do país, ela era super famosa, ela era um ícone já naquela época. Eles descartaram a ideia de rapto ou sequestro porque não tinha nenhum bilhete de nada pedindo dinheiro, né? O país inteiro se moveu pela Agatha Christie, todo mundo tava desesperado procurando a Agatha Christie. E o próprio Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, e a Dorothy Sayers, que também era uma escritora britânica da época, tentaram ajudar no caso e tentaram descobrir pra onde a Agatha podia ter ido, o que aconteceu com a Agatha, onde está a Agatha, meu Deus. Eles não encontraram nada, mas eles se esforçaram. Começaram a especular morte, assassinato, botaram a culpa no marido, fizeram aquele fuzuê todo. Tem um insight aí de Garota Exemplar, você tá vendo? Você tá vendo? E aí 10 dias inteiros se passaram até que um músico que tava hospedado no hotel viu uma mulher que podia talvez assim parecer um pouquinho com essa aí que tava desaparecida. Mas ela parecia tão feliz, ela tava tipo dançando com todo mundo e cantava e aparecia todo dia pra tomar café e ficava indo as notícias. Talvez não fosse ela, mas aí meio que era, sabe? Era a Agatha Christie. Só que ela tava hospedada nesse hotel com o nome de Teresa Neal. E esse nome é importante, decora esse Neal aí. E a partir daí a gente entra no campo da especulação porque ninguém mais tem certeza de nada que aconteceu naquela época. E o que a família explicou pra todo mundo sobre o desaparecimento da Agatha é que ela bateu o carro, ficou muito desnorteada, teve uma crise muito grande de amnésia e aí ficou meio sem saber o que fazer, pegou um trem e acabou parando num hotel de luxo. Que ela, eu esqueci de falar isso aí, era o hotel de luxo que ela tava hospedada, a moça lá. E ainda tem uma corrente boa de gente aí que acredita que todo esse negócio de desaparecimento da Agatha Christie foi um truque pra ajudar ela a promover o assassinato de Roger Ackroyd, que como eu falei, virou uma obra-prima dela. Acontece que a vida da Agatha Christie estava um pouquinho zoada nesses dias. Primeiro porque ela tinha acabado de perder a mãe. E segundo porque o marido dela tinha acabado de contar pra ela que ele tava meio que afim de sair do casamento porque ele tinha se apaixonado por outra mulher, Nancy Neal. Também tem uma galera que acredita que a Agatha contou tudo que aconteceu com ela nesses dias no livro O Retrato, que ela lançou sob o pseudônimo de Mary Westmacott, que é o nome que ela usava quando ela ia escrever o livro não policial. Saber da verdade o que aconteceu a gente não sabe nem vai saber, porque queridos, prestem atenção numa coisa, vocês e eu aqui. Se a rainha do crime não quis te contar o que aconteceu, mas você jura que você vai descobrir? Se ela não quer te contar, você não vai saber. Você não vai saber. Isso é tipo se J.K. Rowling quisesse construir do chão uma escola de magia. Ela ia fazer, você não tinha nada a ver com isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar like aqui embaixo. Não esqueçam também de compartilhar com todo mundo que vocês conhecem pra espalhar a voz de Agatha Christie pelo mundo. Não precisa, na verdade, né? Mas antes de encerrar esse vídeo, eu falei pra vocês que eu trazia uma surpresa hoje e aqui ela está. Semana que vem eu vou sortear pros inscritos aqui do canal um cartão presente da Saraiva no valor de R$50. Aí pra participar do sorteio não tem nada muito mirabolante, você só precisa, obviamente, estar inscrito no Maremoto TV e deixar seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. É só um comentário, não tem formulário pra lugar nenhum, não tem que, sei lá, se inscrever em 20 mil páginas, aceitar as coisas, não tem nada disso. E é isso, gente, muito obrigado pra quem viu até aqui e pra quem deixou seu like aqui embaixo. Meu nome é Gabriel Maia e esse vídeo acabou.